Em 30 de maio de 1431, uma jovem camponesa, na França, foi condenada pelo Tribunal Eclesiástico Inglês a arder nas chamas de uma fogueira. Essa jovem foi acusada de heresia e bruxaria. Para o mundo inteiro, passou a ser conhecida atualmente como Santa Joana d'Arc. Cientistas e historiadores se debruçaram sobre a sua vida, sobre a sua história. Muitos mistérios ainda rondam a história e a vida da santa que se tornou a padroeira da França. Eu sou Jairo Chaves, o Doutor Fé, e eu convido você a vir comigo a conhecer os 5 fatos desconhecidos da vida de Joana d'Arc. Joana d'Arc, desde criança, já ouvia vozes que ela não sabia interpretar de quem era. Foi somente aos 13 anos que a visão se apresentou, que as vozes que ecoavam em sua mente tomaram forma e ela identificou como a visão do São Miguel Arcanjo, de Santa Catarina e de Santa Margarida, que pediram para a jovem menina entrar na luta, entrar na batalha contra os ingleses. Até hoje, cientistas do mundo inteiro, historiadores, tentam explicar essas visões. E como Joana d'Arc conseguia ouvir essas vozes? Esquizofrênica? Algum distúrbio mental? Ataque epiléptico? Algo que a ciência pudesse explicar? Ou Joana d'Arc realmente teve um êxtase sobrenatural? 2. O mistério do encontro com o rei Carlos VII. Para muitos, algo sobrenatural aconteceu. Nas visões de Joana d'Arc, foi pedido para que ela fosse ao encontro do rei Carlos VII, que era o rei da França. Como Joana d'Arc, uma simples camponesa, plebeia, poderia se encontrar com o rei da França? Mas Joana d'Arc estava consciente, estava convicta que o rei iria ouvi-la. O mais surpreendente nessa história é que Joana d'Arc não poderia reconhecer o rei em sua corte. Assim que Joana d'Arc adentra ao salão do palácio do rei Carlos VII, o rei não se apresenta. E todos ficam impressionados, porque assim que Joana d'Arc entrou no palácio, ela identificou prontamente o rei. Além disso, ela também disse ao rei que ele receberia um sinal divino, que ela seria a escolhida para libertar a França dos ingleses. 3. Joana d'Arc não era uma boa guerreira. Relatos históricos mostram que, ao contrário de que muitos pensam, Joana d'Arc não era uma boa guerreira. As batalhas eram muito sangrentas e Joana d'Arc, sendo uma jovem mulher, não tinha a estatura e nem a força suficiente para enfrentar uma batalha sangrenta e violenta. Os historiadores contam que Joana d'Arc não era uma boa guerreira. Em sua primeira batalha, Joana d'Arc pisou em armadilhas, levou flechadas em pontos vitais e, se não fosse pela sua armadura, com certeza seria morta nessas batalhas. A sua importância dentro do exército francês era uma importância de uma salvadora divina, uma inspiração para os soldados. E foi assim na primeira batalha que Joana d'Arc participou, que foi em Orleans. Os franceses estavam há muito tempo sem vencer uma batalha para os ingleses. E foi graças à intervenção divina, graças à inspiração da Virgem Guerreira, que os franceses conseguiram recuperar Orleans. E você, acredita que Joana d'Arc foi uma enviada de Deus para os franceses? Ou que foi mero acaso a vitória dela em Orleans? 4. Captura e tentativa de suicídio de Joana d'Arc. No decorrer da Guerra dos 100 Anos, a França e a Inglaterra já estavam firmando um acordo. Cada parte ficaria com as terras que havia conquistado. O problema é que Joana d'Arc continuava a ouvir vozes. E essas vozes pediam para ela libertar o povo francês. Então Joana d'Arc continuou lutando com grupos menores, tentando recuperar o máximo de território possível para a França. Foi aí que Joana d'Arc foi presa, foi capturada pelos ingleses. Numa tentativa desesperada,
E há relatos que contam que a própria Joana d'Arc, em suas visões, já afirmava que sabia qual seria seu fim. Ela tenta se jogar da torre em que estava presa. A tentativa de suicídio foi frustrada. Ela não conseguiu. Mas, a partir desse momento, Joana d'Arc já sabia que seria queimada na fogueira. 5. 6 meses de julgamento até a canonização. O julgamento de Joana d'Arc durou 6 meses na Inglaterra. O tribunal eclesiástico fez vários testes com a jovem, porque se acreditava na época que uma jovem que teve contato com o divino não poderia ser possuída pelo demônio. Joana d'Arc passou por várias provações, como teste de virgindade, negar as visões que teve, negar as vozes que ouvia. Joana d'Arc, aterrorizada pela simples ideia de ser queimada numa fogueira, em um determinado momento confirma: eu nada ouvi, eu nada vi. Algo impressionante acontece. E no momento de êxtase, Joana d'Arc toma coragem, volta e diz: eu menti, eu ouvi as vozes, eu tive a visão, eu tive contato com São Miguel Arcanjo, com Santa Catarina e com Santa Margarida. Não tendo outra opção? E acreditando na época que Joana d'Arc era uma bruxa, ela foi sentenciada a morrer na fogueira. Alguns historiadores acreditam que ela foi uma heroína e uma grande vítima, já que o rei Carlos VII, depois que conquistou o trono da França, entregou Joana d'Arc aos ingleses como troféu. Joana d'Arc é o símbolo da luta, é o símbolo da força, é o símbolo da fé. E só foi em 1920 que a Joana d'Arc foi canonizada. Joana d'Arc, uma personagem envolta de mistérios. E você, acredita que Joana d'Arc realmente ouviu vozes, teve visões proféticas? Gostou da história de Joana d'Arc? Compartilhe esse vídeo, te inscreve no canal do Dr. Fé. Vamos fazer uma corrente de fé, de amor, de fraternidade. Eu sou Jairo Chaves, o Dr. Fé. Eu creio e o universo realiza.